Sabe, existem mistérios escondidos no nosso corpo que só um olhar bem treinado consegue ver. Hoje a gente vai se transformar em detetives dentários para desvendar um desses achados. Um achado comum, mas que quase sempre age em silêncio. As pistas? Ah, elas estão bem na nossa frente. Bora começar essa investigação? E a nossa primeira pista surge de um lugar bem inesperado. Um raio-x de rotina. Olha só de perto. Tá vendo aquela sombra sutil? Aquela pequena área mais escura bem do ladinho da raiz do dente? Pois é, não dói, não tem sintoma nenhum. É quase um fantasma na imagem, um achado que acontece por acaso e que dá início ao nosso caso. E às vezes, o mistério resolve se mostrar um pouquinho mais. A pista, de repente, pula da imagem para o mundo real. Pode ser um carocinho bem pequeno na gengiva, sabe? Tão discreto que é até fácil de ignorar. É a primeira vez que aquilo que estava escondido lá no osso dá um sinal visível do lado de fora. Então, a gente tem uma sombra no raio-x e talvez uma protuberância na gengiva. O que esses sinais querem dizer? E claro, a pergunta mais importante de todas: isso é motivo para se preocupar? Bom, chegou a hora de encontrar as respostas. Todo bom suspeito tem um nome, não é verdade? Então vamos desmascarar esse achado misterioso e descobrir qual é a sua verdadeira identidade. E aqui está ele, o cisto periodontal lateral. O nome pode parecer meio técnico, mas a ideia é bem simples. Pensa numa pequena bolsa cheia de fluido, um cisto, que se forma ao lado da raiz de um dente. E o mais curioso é que esse dente vizinho dele está perfeitamente saudável. Mas de onde vem esse cisto? Imagina a formação dos nossos dentes como se fosse uma construção. O corpo usa um tipo de projeto celular, chamado de lâmina dentária. Depois que os dentes estão prontos, essa estrutura costuma desaparecer. Só que às vezes uns pedacinhos dela ficam para trás. Décadas depois, esses restos que estavam ali adormecidos podem acordar e formar um cisto. É como um eco do nosso próprio desenvolvimento. Ok, agora que a gente já conhece o nosso suspeito, que tal traçar um perfil dele? Quem são as vítimas mais comuns? A principal característica desse cisto: ele é um operador silencioso. É totalmente assintomático, não causa dor nenhuma. É justamente por isso que ele passa despercebido por décadas e geralmente é descoberto por acaso em adultos ali na faixa dos 50, 60, 70 anos. Em pessoas com menos de 30 anos, é algo raríssimo de se ver. E olha que curioso, como todo criminoso, ele tem um esconderijo favorito. Dá uma olhada nesse gráfico. Em 80% dos casos, ou seja, na esmagadora maioria das vezes, ele é encontrado no mesmo lugar, na mandíbula, ali pertinho dos dentes pré-molares e caninos. Essa preferência toda por um local específico é outra pista fundamental para os detetives dentários. Certo. Com o perfil em mãos, como é que os dentistas batem o martelo e confirmam a identidade do suspeito? Eles procuram por um conjunto de pistas bem claras que, quando juntas, resolvem o caso sem deixar nenhuma dúvida. São 3 pistas que não falham. Primeira, o álibi do dente vizinho. Ele está vivo, com vitalidade, perfeitamente saudável. Isso já descarta um monte de outros culpados. Segunda, a impressão digital dele no raio-x, que é aquele círculo escuro e bem definido que os técnicos chamam de área radiolúcida. E terceira, o jeito dele operar. Ele é pequeno, quase sempre com menos de 1 centímetro. Lembra da nossa primeira pista lá no começo? Vamos voltar para ela. Agora, com tudo que a gente já sabe, a imagem fica, nossa, cristalina. Olha lá, a área escura, bem definida, ao lado de um dente que parece totalmente saudável. Todas as pistas se encaixam perfeitamente. É um caso de livro, como dizem. Pronto. Mistério resolvido. Identidade confirmada. Agora, a gente chega na parte final da nossa história. Como o caso é encerrado? E a boa notícia é que a solução é surpreendentemente simples e direta. O procedimento para remover esse cisto de um jeito limpo e seguro tem um nome específico: enucleação. Mas o que exatamente isso quer dizer na prática? Enucleação pode até soar complicado, mas na verdade é simplesmente a remoção cirúrgica completa e muito cuidadosa do cisto. Pensa nisso como se fosse uma extração de altíssima precisão. O objetivo é tirar apenas a lesão, preservando o dente saudável que está ali do lado e deixando o osso se curar por completo. E com isso, nosso caso está encerrado. O cisto periodontal lateral, o nosso suspeito silencioso, acaba ensinando pra gente uma lição bem valiosa, né? Os maiores riscos para a nossa saúde nem sempre gritam por atenção. Às vezes eles só sussurram.
E é por isso que um olhar atento e os exames de rotina são as melhores ferramentas de detetive que a gente tem. Fica a pergunta: o que mais pode estar escondido bem debaixo dos nossos olhos?